Bom, pessoal, aqui vão algumas dicas para gabaritar as questões do Enem e também questões de concurso público, ok? Então, vou usar aqui duas questões do Enem 2017 que caíram na prova de linguagens. A questão 8. Mas assim que penetramos no universo da web, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é a própria web, ainda que seja preciso ter a paciência de explorá-la, ainda que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar a perda de tempo para familiarizar-se com esta terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível nossa jornada pessoal. Então, como eu disse, o texto é um texto simples, né, de fácil leitura. E aí a gente vai, observa lá na referência, né, de quem é o texto, Leve P, Cybercultura, São Paulo, editora 34, 1999. Essa informação é importante. Então, o enunciado diz o seguinte: o usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Então, entender esse enunciado por partes. Vamos por partes. Por quê? O enunciado do Enem e até de alguns concursos, em geral, são enunciados grandes e complexos. Então, é bom se entender por partes esse enunciado para poder entendê-lo da melhor forma possível, o quanto mais melhor. A compreensão do enunciado vai fazer toda a diferença na hora de encontrar a resposta. Então, quando a gente observa lá no início do enunciado o usuário iniciante, vem logo a pergunta, né? O texto fala desse usuário iniciante que se sente não raramente desorientado e tal e tal. Então, quando a gente olha para o texto, a expressão usuário iniciante não aparece, mas o texto fala sim do usuário iniciante. Observe a primeira linha do texto, quando ele diz: mas assim que penetramos no universo da web. Assim que penetramos no universo da web, somos o quê? Usuário iniciante. Então, esse usuário iniciante, ele aparece no texto com outras palavras. Na realidade, a gente vai ver agora que todo esse enunciado, todo o início desse enunciado, essa primeira parte, está no texto com outras palavras, né? Quem elaborou a questão tomou realmente do texto as ideias, digamos assim, o que está se dizendo, sendo dito no texto, para fazer o enunciado, né? Então, o usuário iniciante, que é quando penetramos no universo da web, sente-se não raramente desorientado. É bom traduzir essas expressões, né, para simplificar e ampliar a compreensão do enunciado. Então, sente-se não raramente desorientado, que seria sente-se frequentemente, quase sempre, né, desorientado. A expressão aí não raramente significaria isso nesse contexto. No oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Então, novamente, o texto fala desse oceano de informações e possibilidades disponíveis? Fala, mas ele fala com outras palavras. No momento em que ele diz que o universo da web não constitui apenas um imenso território em expansão acelerada, né? Mas também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se. Então, esses inúmeros mapas, filtros e seleções é esse oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Então, o que a gente observa? O que está sendo dito no enunciado é o que está sendo dito no texto com outras palavras. O autor, no texto, ele coloca que todos esses mapas, filtros e seleções, olha, são para ajudar o navegante a orientar-se. É bom prestar atenção nisso,
porque vai fazer diferença lá na hora de encontrar a resposta. Então, nesse sentido, segunda parte do enunciado, né, diante do que foi dito na primeira parte, né, que a gente já viu, comprovou que está no texto. Então, nesse sentido, Pierre Leve, que é, no caso, o autor do texto, como a gente percebe lá na referência, Pierre Leve destaca como um dos principais aspectos da internet. Ainda não é bom olharmos para as alternativas de resposta. Vamos entender esse final do enunciado. Então, nesse sentido, diante do que foi dito, o autor do texto destaca como um dos principais aspectos. Então, o que vai acontecer? As 5 alternativas que vão vir aí nessa questão serão aspectos da internet. No entanto, apenas um será o principal aspecto que foi destacado pelo autor do texto, o Pierre Leve, né? Que foi destacado pelo autor do texto no texto que a gente leu. Então, é preciso entender isso, né? São 5 alternativas, então eu vou ter, obviamente, 5 aspectos da internet, mas o enunciado pede o que o autor do texto que nós lemos destacou como principal. O que ele destacou como principal? Então, não é o que a gente pensa que é principal, não é o que a gente, palavras que estão no texto, mas está no texto, está no texto. Lógico, vai estar tudo no texto, mas o que é principal, né? O eixo da pergunta está aí. O que é principal para o Pierre Leve, que ele destacou durante todo o seu texto? O que é principal? Então, se a gente observar as alternativas de resposta, espaço aberto para a aprendizagem, grande número de ferramentas de pesquisa, ausência de mapas e guias explicativos, infinito número de páginas virtuais, dificuldade de acesso aos sites de pesquisa, tudo isso tem lá na internet, né? Mas o espaço aberto para a aprendizagem é a resposta correta, foi o que o autor do texto destacou, né, durante todo o seu texto. Ele fala o tempo todo sobre a aprendizagem, né, através dessa inserção digital, vamos dizer assim. Okay? Então, nessa questão, a gente percebe o quanto é importante compreender bem o enunciado para chegar à alternativa correta. Na segunda questão, que é uma questão também da prova de linguagem, a questão 10, o texto diz o seguinte: as moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então, do texto Infância, de Graciliano Ramos, é apenas um trecho, né, que do enunciado diz o seguinte: por meio de recursos linguísticos, e aí a gente já vai traduzindo. O que seriam recursos linguísticos? Fácil essa, né? Recursos da língua, né, palavras e expressões, ok? Os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias. Então, veja que o que o enunciado está afirmando, e a gente vai traduzindo para que ele fique mais claro, o mais claro possível. Então, por meio de recursos linguísticos, de palavras e expressões, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias. Mobilizar estratégias, utilizar estratégias, mover, né?
Utilizar estratégias para introduzir ideias e retomar ideias, né? Promovendo a progressão do tema, que seria a progressão do tema, a continuidade do tema, né? O desenvolvimento do tema. Ok. Então, quando a gente fala de estratégias para introduzir e retomar ideias, a gente pensa logo, né, nos elementos os elementos anafóricos, né, as conjunções, introduzir ideias, retomar ideias, né, e é por aí mesmo. Então, você já vai acendendo aí umas luzinhas na mente e lembrando de alguns assuntos que são importantes para resolver essa questão. Então, promovendo a progressão do tema, que é a continuidade do tema. Primeira parte do enunciado, compreendido, então vamos para a segunda parte. No fragmento transcrito, agora sim, o enunciado aponta para o texto lido, né? No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema, e vamos traduzir isso. O que quer dizer um novo aspecto do tema? Uma nova ideia sobre o tema, uma nova informação, né? Então veja como é importante traduzir, né? Aspas aí nesse traduzir, viu, gente? Mas é importante traduzir para você entender o tema, né, da melhor forma possível. Então, no fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido, ou seja, uma nova informação, uma nova abordagem do tema é introduzido ou introduzida pela expressão. Então, quando você pensa que uma nova informação em relação a um tema é introduzido por uma determinada expressão, você lembra das conjunções. Então, aí, analisando cuidadosamente as alternativas de resposta, você já tem essa ideia de que o gabarito é longe disso, né? E a resposta correta é essa. E se você voltar ao texto, que é o recomendado, né, para ter essa certeza, percebi afinal que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Então, se você perceber aí onde vem esse longe disso, ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, você vai ver essa conjunção funcionando, né, como é, introduzindo realmente um aspecto novo, uma ideia nova em relação ao que está sendo discutido no texto, ao que está sendo falado. Então, as dicas são as seguintes, né? Concentrar-se para compreender o texto em uma primeira leitura. Por que essa questão de compreender o texto em uma primeira leitura? O professor sempre diz, releia, não entendeu, releia. É, claro, se não entendeu, releia. Agora, você não vai ter tempo no dia da prova para reler todas as questões. Então, é importante que essa releitura seja feita apenas para textos e questões bem mais complexas, mas que você faça, né, num primeiro momento, todas as questões que você achar mais fáceis, né, e procurando estar concentrado, que aí, se não tiver concentrado, por mais fácil que o texto esteja, ou seja, você não vai conseguir compreender. E compreender é imprescindível, né, para responder a questão, obviamente. Então, concentrar-se para compreender o texto em uma primeira leitura. Buscar a compreensão do enunciado por partes, como nós fizemos, voltando ao texto quando for preciso. Por que por partes, né? Enunciados longos, você vai entendendo aos poucos até compreender o todo desse enunciado. Traduzir o enunciado com suas palavras, esse traduzir aí aspas, né, gente? Porque é para você explicar com suas próprias palavras esse enunciado. Pode até fazer anotações acima do enunciado no caderno de prova para ficar mais fácil. Quanto mais você esclarecer o enunciado, maior sua chance de saber a resposta correta. Relacionar o todo do enunciado ao texto lido. Então, você olha para o todo, depois de entender parte por parte, junta essas partes, essa compreensão do todo do enunciado e olha para o texto. Essa relação texto-enunciado, enunciado-texto é imprescindível. E, por último, é que você vai olhar para as alternativas de resposta, analisando atentamente essas alternativas, tendo sempre em vista o questionamento feito no enunciado, né? Que eu sempre repito, olha, você vai responder ao enunciado,
não é ao texto, nem ao que você está pensando. Você tem que responder ao que o enunciado pede. Observar, então, por isso que é tão importante saber o que é que ele pede, compreender esse pedido, né? Para responder exatamente ao que ele pede, nem mais e nem menos. Lembre-se, quem não compreende bem a pergunta não acerta a resposta. Fiquem com Deus, boa sorte na prova.